aqui estão as minhas filhas, Vitória e Bela. Vitória e Bela fazem minha vida ser muito mais feliz. Vitória foi uma escolha. Eu desejei ter Vitória na minha vida. E um dia eu estava fazendo um curso como aluno no interior de São Paulo, quando eu decidi que Vitória era uma coisa possível. Eu realmente, naquela ocasião, decidi que eu queria Vitória. E eu vi Vitória diante de mim, e nem esse nome ainda nem havia sido cogitado, possibilitado ainda, mas a oportunidade surgiu, e este ser maravilhoso surgiu diante de mim, um doce, uma graça. E aí eu entendi que Vitória era uma opção na minha vida. Como é na vida de qualquer pessoa. Muitas pessoas se perguntam, será que eu devo ter um animal? Será que eu devo trazer mais prazer para a minha vida? Trazer mais possibilidades para mim? E quando eu vi a Vitória diante de mim, eu entendi que eu podia escolher tê-la ou não tê-la. E qualquer escolha que nós fazemos na vida é um grande desafio. Muitas vezes a coisa funciona, muitas vezes a coisa não funciona. E construir qualquer coisa, por exemplo, Vitória na sua vida, significa que caminhos vão ser feitos e percorridos, escolhas vão ser feitas e algumas coisas vão ser mais fáceis, outras serão mais desafiadoras. Mas quando nós queremos alguma coisa na nossa vida, como por exemplo Vitória na vida, algumas decisões são muito importantes. E quando eu a conheci, eu decidi que eu queria ela na minha vida e ela decidiu me querer. Né? Eu mal sabia, na época, ela estava grávida da Bela, que vocês viram aqui, de mais um monte de outros filhotinhos. E ela escolheu estar comigo e ficar comigo e fazer parte da minha vida. Mas Vitória só veio para mim quando eu me abri para Vitória. Vitória percebeu de alguma maneira que essa escolha era possível. Então não adiantava só eu querer Vitória, Vitória também me queria, mas eu tive que me abrir para Vitória. Eu tive que criar um espaço para que Vitória pudesse chegar mais perto da minha vida, né, Vitória? E fazer cada vez mais parte de mim. Eu fico me perguntando se ao ouvir a minha história sobre como Vitória chegou mais perto e veio fazer parte da minha vida e hoje me ama, né? A Vitória me ama. Eu sei que eu precisei escolher me abrir para a Vitória. E hoje eu e Vitória nos damos muito bem e somos muito felizes um na companhia do outro. Eu fico me perguntando se outras vitórias também não poderiam fazer parte da sua vida. Eu fico me perguntando se outras coisas e outras possibilidades presentes também na sua estrutura poderiam fazer uma diferença significativa agora, na medida em que você se abre para poder viver uma vida cada vez melhor. Eu fico me perguntando o que pode ajudar com que isso seja cada vez mais fácil. Se por um lado a Vitória estava por perto, por outro lado eu fiz por onde Vitória gostar de mim, e a Vitória fazer parte da minha pessoa, da minha vida, do meu ideal de vida. E hoje em dia eu não consigo imaginar viver sem Vitória. E eu fico me perguntando o que pode ser muito importante também para você na sua vida e o que você pode fazer na sua vida que pode fazer uma grande diferença e agregar um valor inestimável para quem você é e para o que você faz. Você vê o meu ponto? Em mais alguns dias eu vou estar pegando um avião para ir para Curitiba ministrar um novo módulo no Practitioner que eu desenvolvi chamado Business PNL, que na verdade é a oportunidade de você repensar sua relação com as pessoas, porque Business PNL a princípio pode parecer um módulo em programação neurolinguística onde você o faria se você pretende vender alguma coisa, ou negociar alguma coisa, ou se você faz parte do universo corporativo. Sim, com certeza, qualquer coisa na PNL seria interessante para esse público-alvo,
Mas é muito interessante também que a gente pense que todos nós vendemos alguma coisa o tempo todo. Né? Ou seja, você vende o seu serviço, o seu produto, você vende uma ideia, você vende quem você é para os seus amigos, no bom sentido da palavra, né? No sentido de o que faz com que as pessoas queiram estar com você, gostem de você e façam por onde estar na sua companhia. Você está vendendo alguma coisa sobre você, querendo ou não, consciente ou não de que você faz isso. Você faz isso. E isso muda profundamente a sua relação com outras pessoas. E é por isso que esse módulo da PNL foi desenvolvido, para que você possa repensar a sua relação com quem você vive, com quem você trabalha, com quem você interage, a sua responsabilidade nesse processo. Ou seja, quem eu escolho ser, quem eu estou sendo e quem eu escolho ser. E o que eu posso fazer e modificar na minha comunicação para que essa interação ocorra da melhor forma e possa gerar frutos diversos na vida de várias pessoas. O que você está esperando para fazer parte disso também? A vida é bela. E isso também pode ser uma escolha. Porque quando você menos espera, a vida pode surpreender com beleza. E mesmo diante dos desafios, há sempre possibilidade de prazer. Não é? Não é verdade? A vida é bela. Na verdade, muitas pessoas me perguntam, porque depois que o meu trabalho ficou um pouco conhecido no ciclo das pessoas que estudam, no círculo das pessoas que estudam programação neurolinguística, coaching, hipnoterapia, muitas pessoas conscientes de que eu viajo muito a trabalho, que eu estou praticamente todos os finais de semana em algum lugar ministrando cursos, que eu fico pelo menos aí 85 a 90% dos finais de semana trabalhando, quando muitas pessoas vão à praia e fazem outras coisas que eu acho maravilhoso também, e faço todas essas coisas de lazer e divertimento quando eu posso. Mas muitas pessoas se perguntam: o que motiva você? O que leva você adiante? O que faz com que você continue indo adiante? E, por exemplo, agora eu estou no final, em novembro de 2015, e nós temos coisas marcadas simplesmente porque nós paramos de agendar até meados de 2017, até o final de 2017, na verdade, na Ser Harmônico. Na verdade, independente de ser um trabalho onde eu ganho por esse trabalho, existe uma crença em mim muito forte de que, na verdade, estudar essas coisas fazem com que nós possamos viver num mundo melhor. Isso é uma crença muito importante e muito fundamental. E é uma crença, é um valor também, desenvolvimento, aprimoramento, qualidade de vida, são vários valores integrados. E isso faz por mim, enquanto pessoa, enquanto identidade, alguém que de alguma maneira contribui para que isso possa acontecer, não só para a vida de outras pessoas, mas para a minha vida. Na verdade, eu recentemente vi uma palestra online do Robert Dilts na Califórnia esse ano, lá no programa que ele tem todo ano sobre PNL, onde ele inclusive comemorou os 40 anos, e ele fala sobre o empreendedor de sucesso, que é aquele que ao mesmo tempo que entrega um produto e um serviço para o mundo, ele se desenvolve enquanto pessoa. E esse desenvolvimento pleno e verdadeiro está no âmago daquilo que é muito importante sobre esse produto, sobre esse serviço. Não é uma coisa que ele faz apenas por dinheiro. O dinheiro é importante, sim. Ele precisa sobreviver e pode escolher sobreviver muito bem. Pode escolher viajar sempre de férias para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para onde quiser, ou ter uma vida de qualidade, ter carros novos, isso tudo é ok. Mas ao mesmo tempo, e até porque isso também é verdadeiro, existe um compromisso também de ser alguma coisa verdadeira por dentro. Então, na verdade, uma das minhas grandes motivações que me leva a estudar programação neurolinguística esse tempo todo, e coaching, hipnoterapia, né? Vamos lembrar que tudo isso são nomes, né? Na verdade existem pessoas com recursos dentro de si. É aquilo que eu enxergo como uma oportunidade das pessoas poderem viver uma vida melhor. Eu vou fazer 46 anos de idade daqui a uma semana. E eu venho vivendo muito bem, apesar de vários desafios que a vida apresentou para mim como uma oportunidade de eu poder reagir muito melhor. Durante muitos anos, eu sofri por coisas que eu acreditava que eram muito maiores do que eu.
Eu sofri por situações que eu não podia mudar. Eu sofri por coisas que eram diferentes daquilo que eu queria. Eu já me enxergava como uma pessoa que estudava várias coisas sobre desenvolvimento humano, e eu estudo efetivamente há mais de 30 anos. E durante muitos anos eu me acreditava uma pessoa capaz de poder fazer muitas coisas, e não tinha essa oportunidade, porque eu queria coisas. Meu foco estava muito em coisas, em estilo de vida e uma série de outras coisas assim. Curiosamente, essa foi uma época em que eu estudei muito, eu aprendi muitas coisas, mas não havia uma mudança ainda tão verdadeira quanto. Na verdade, a grande mudança verdadeira quanto que veio e que mudou inclusive o meu trabalho e a quantidade, inclusive de dinheiro que eu ganhava no meu trabalho, veio com um compromisso meu de contribuir para o mundo com o meu canal de vídeos no YouTube. Eu tenho um canal de vídeos chamado TV Ressignificando, que hoje chama-se, acho que André Pérsia, no YouTube, youtube.com/André Pérsia, com C e A maiúsculo. Eu comecei espontaneamente, sem a menor ideia do que era o YouTube, porque eu comecei a fazer isso junto com o YouTube há muitos anos, e eu não tinha a menor ideia do que ia ser o YouTube. Quando eu comecei isso, eu comecei junto com o YouTube aqui no Brasil, pelo menos. E eu acho que foi mais ou menos junto com o YouTube começou no mundo. Talvez tenha começado um pouco antes, mas eu sempre fui muito ligado em internet e tal, até então. E o YouTube foi uma grande novidade que apareceu, e eu imediatamente, que sempre tive muita facilidade com esse canal aqui, com a mídia, eu fiz um canal de vídeos e comecei a esporadicamente falar algumas coisas, postar algumas coisas em 2007. E eu não antecipei, não tinha a menor ideia que o YouTube ia ter a repercussão que teve na minha vida pessoal, profissional, de N maneiras assim. E as pessoas começaram a gostar, ia dar feedback, e eu comecei a botar mais vídeos, e as pessoas começaram a gostar. E em muito pouco tempo, eu, na frente de todo mundo que hoje faz isso, porque hoje isso virou um lugar comum, muitas pessoas têm canal de vídeo, mas naquela época as pessoas não tinham. Eu era praticamente uma das poucas pessoas que tinha um canal de vídeo voltado para isso. Eu devo ter sido não vou dizer que o primeiro, mas um dos primeiros a ter um trabalho congruente, consistente nesse caminho de uma maneira geral. Eu comecei a fazer isso. E as pessoas começaram a dizer o quanto que elas estavam aproveitando os conteúdos, as induções, as técnicas, o bate-papo que eu fazia no YouTube. Muitos vídeos eu fiz aqui na minha casa, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu depois comecei a gravar nas aulas, nos cursos, onde eu comecei a ministrar cada vez mais. Mas nesse período em que eu estudava e praticava coisas comigo e entusiasmado com os resultados que eu obtinha na minha vida, eu comecei a compartilhar isso com as pessoas, de uma maneira geral, os meus resultados, aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava aprendendo. Automaticamente, muitas pessoas começaram a praticar, a ouvir esses vídeos e tal. E a coisa nunca mais parou. Foi uma bola de neve que foi, e nunca mais parou. E a proposta desse trabalho que eu faço online é uma proposta de responsabilidade social. Eu faço único e exclusivamente por uma visão que eu tenho de querer viver num mundo muito melhor. De querer viver num mundo onde as pessoas param, refletem e escolhem aquilo que elas querem fazer para a vida delas. Se eu tivesse na minha vida um canal de vídeos ou uma fonte de informação de autoconhecimento para praticar uma série de coisas, como o que eu criei quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu teria sofrido bem menos do que eu sofri na minha vida. Minha vida teria sido bem mais fácil e muito melhor em todos os sentidos, eu tenho certeza disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se tivesse disponível alguma coisa para me autotrabalhar, como muitas pessoas hoje são assíduas no meu canal de vídeo e ouvem, veem, experimentam os vídeos e tal. Eu tenho inúmeros relatos lá das pessoas dizendo que fizeram anos de terapia, largaram-se e tinham desistido de modificar alguma coisa dentro delas, e vendo os vídeos consistentemente, hoje nós temos mais de 2.000 vídeos, elas conseguiram mudar a vida delas assim de uma forma única e
e definitiva. E isso é um grande motivador toda vez que eu recebo esse tipo de feedback de e-mails ou recados no próprio YouTube, que é toda semana, muitas vezes, e hoje no Facebook, porque está tudo integrado, né? Isso me dá um sentido de vida. E curiosamente foi aí que o meu sucesso profissional começou, né? Ou seja, o trabalho que eu fiz de graça e sem nenhuma pretensão de ganhar nenhum dinheiro com isso, porque eu não fiz isso para me promover, embora de vez em quando eu promova meus produtos e serviços, eu não acho que tenha nada de errado com isso. Mas eu entrego muita coisa para as pessoas e eu não entrego pedacinhos, eu não ponho água na boca e ponho um pedacinho e digo que você tem que comprar o resto do produto. Eu coloco induções inteiras. Tem induções que tem 50 minutos, 40, 50 minutos inteiras no canal. Isso é a maioria. A maioria das induções tem entre 20, 40, 50 minutos. Ou seja, é um trabalho grande, consistente, são horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Se você quiser assistir tudo que eu tenho no meu canal de vídeo, você vai precisar de alguns anos para poder assistir tudo que nós temos lá em termos de palestra e tal. Então isso é o que me motiva, né? O efeito de campo que isso gera. É porque eu me considero um agente de alguma coisa maior, né? E embora eu tenha estudado programação neurolinguística, inclusive com Richard Bandler, com Robert Dilts, com Judith Delosier, Michael Hall e várias dessas pessoas que criaram e desenvolveram a programação neurolinguística e coaching com grandes pessoas aí no mundo também, hipnoterapia, aí também pelo mundo, eu acho que o ser humano é a grande beleza dessa história toda. Na verdade, eu penso que PNL, coaching, hipnoterapia e outras coisas que eu coloco aí junto com o meu nome, que eu sou especialista nisso, naquilo outro, na verdade, nada mais é do que uma oportunidade para que cada um de nós possamos mergulhar dentro e experimentar os nossos recursos internos. E existem incontáveis e infinitas maneiras para que nós possamos fazer isso. Mas existe uma coisa que eu acho que é comum e que é muito importante, que é o compromisso que nós temos que ter com o nosso desenvolvimento pessoal. Eu sempre fiz coisas com as pessoas na área de desenvolvimento humano desde que eu tinha 16 anos. Eu vou fazer 46 agora. 16 eu comecei a fazer profissionalmente, mas desde os meus 13, 14 anos eu estudava hipnose e uma série de coisas, e eu fiz várias coisas com as pessoas, mas a qualidade, a profundidade, a eficácia do meu trabalho começou a ficar muito profunda conforme eu fui assumindo um compromisso pessoal de me desenvolver enquanto pessoa, conforme eu fui assumindo um compromisso verdadeiro, genuíno, de me transformar para melhor. Além desses vídeos que eu também ouço, eu ouço os meus próprios vídeos, as induções que eu crio lá nos cursos espontâneas, que vem na minha mente na hora. Às vezes eu tenho uma linha de trabalho em mente, mas eu deixo tudo aquilo que eu estudei fluir por mim e tal. Eu também vou para o estúdio muitas vezes, eu gravei mais de 30 CDs em menos de 3 anos, ou seja, dá mais de 10 CDs por ano. Enfim, isso em estúdio, né? Porque tem várias outras coisas que eu gravei que não são em estúdio, e que tem vídeos e uma série de outras coisas assim. E tudo isso começou a melhorar porque o compromisso era meu comigo mesmo. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu já disse, quem é meu aluno e está assistindo isso sabe que eu digo isso sempre em sala de aula, eu sempre fiz esses CDs para mim, para eu usar. Né? O que eu quero ouvir que tem uma qualidade específica que vá afetar a mente, botar a mente para trabalhar de uma forma otimizada e gerar resultados fantásticos. O que eu preciso ouvir? Ou seja, porque o meu nível hoje é um nível alto, é um nível exigente. Eu venho estudando com Bandler e outras pessoas coisas que funcionam, que são eficazes e que transformam pessoas. Então eu quero ser o principal usuário desse serviço, dessas técnicas que vão transformar pessoas. E é isso que eu venho fazendo esse tempo todo. Eu venho fazendo CDs e geralmente quando eu faço um CD e termino de ouvir um CD, eu sou o primeiro usuário e eu ouço assim centenas de vezes. Eu tenho alguns CDs que eu já ouvi muitas centenas de vezes que eu mesmo gravei. Vários que eu já ouvi muitas centenas de vezes porque eu sempre ouço os meus CDs e de outras pessoas também. Então, na verdade, eu acho que
a eficácia do trabalho que eu venho fazendo é diretamente proporcional ao compromisso que eu estabeleci, que eu assumi, de melhorar minha qualidade de vida. Veja bem, eu tenho muitos defeitos, coisas para melhorar, coisa para me desenvolver. Volta e meia, meus amigos mais próximos sabem disso. Eu compartilho coisas que eu acho que estão erradas comigo, ou que podem melhorar, ou enfim, né? Eu sou muito feliz sobre muitas coisas em mim, mas eu acho que tem muitas coisas que eu posso melhorar e que eu erro muitas vezes. Eu compartilho isso com algumas pessoas. Nem sempre eu faço o melhor julgamento, nem sempre eu ajo da melhor maneira, mas eu tento pelo menos refletir sobre isso, porque é o meu interesse que eu me desenvolva enquanto pessoa. E eu acho que esse compromisso é um compromisso que dá uma qualidade nesse tipo de trabalho. Eu sei que muitas pessoas que assistem esses vídeos são usuários que querem uma vida melhor, e tem muitas pessoas que assistem esses vídeos que são alunos, que são estudantes de psicologia, de programação neurolinguística, de coaching, de hipnose, de hipnoterapia, de alguma coisa que tem a ver com treinamento, desenvolvimento pessoal. E muitas pessoas me dão um grande feedback positivo a respeito do meu trabalho. E eu digo para vocês, eu venho melhorando a qualidade do meu trabalho continuamente, diretamente proporcional ao compromisso que eu assumi comigo mesmo de ter uma vida de melhor qualidade. Eu resolvi fazer isso, eu decidi fazer isso, eu quis que fosse dessa forma. E eu vim descobrindo que olhar para si, ser honesto consigo naquilo que é possível, talvez eu não consiga ser 100% honesto hoje, mas talvez eu seja 50% hoje, você mais um pouco amanhã, e eu me mantenho continuamente refletindo e pensando sobre todas essas coisas. Isso faz com que na hora de eu poder fazer alguma coisa com outras pessoas, seja dar aula, seja tratar, né, como psicoterapeuta, ou hipnoterapeuta, ou coach, ou psicólogo, isso é um fator de grande importância. E basicamente o que eu estou dizendo para vocês é: vão atrás de vocês mesmos. Acolham as coisas que existem dentro de vocês, saibam acolher mesmo aquilo que você não compreende, mesmo aquilo que hoje não faz muito sentido para você. Eu experimentei acolher muitas coisas nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos e pouco, que eu não entendia direito, que eu não podia prever o resultado, o futuro, mas eu estava comprometido em aprender, crescer, me desenvolver e compartilhar, como eu sempre fiz, com outras pessoas. Eu não preciso dar inúmeros detalhes sobre coisas que acontecem na minha vida, como vocês também não precisam dar todos os mínimos detalhes das coisas que acontecem na vida de vocês, mas o produto disso, o fruto disso, né, pensar sobre isso, compartilhar, mesmo que de uma forma geral, o que isso significa, é algo que ajuda com que as pessoas possam escolher terem uma qualidade de vida melhor. E eu digo para vocês, vale muito a pena. Eu acho que um dos grandes desafios que eu procuro sempre que eu ministro cursos, ensinar para os meus alunos faça com que as pessoas com quem vocês vão trabalhar, seja em coaching, ou hipnoterapia, ou PNL, tenham essa atitude de acolher. Eu aprendi isso muito com Robert Dilts, e se manter em movimento, trabalhando, agindo, trabalhando, agindo, trabalhando, agindo. Mesmo que você não saiba exatamente qual é o final da jornada, eu me pergunto, quem sabe? Quem sabe o que é o final da jornada? Dilts fala uma coisa muito interessante também, que ele nesse seminário recente online, estava na camiseta dele: a jornada é o caminho. Né? Então, na verdade, estar na jornada é um caminho, independente de qual seja o destino ou de quais destinos você vai experimentar. Então, na verdade, eu fico me perguntando como seria transformar a sua jornada no destino, a sua jornada no caminho. Né? Na verdade, o que ele diz é: a jornada é o destino é a jornada. Independente do destino, estar em jornada, na jornada, é a grande sacada, é estar vivo, é estar se reinventando, é estar acessando todas essas coisas por dentro de N maneiras diferentes. E
Isso descreve muito do que me motiva a estar quase todos os finais de semana viajando e gravando vídeos ao mesmo tempo, ou seja, muitas vezes num único final de semana eu estou dando aula, viajando, gravando vídeo, editando vídeo. Quantas vezes vocês já viram, aqueles que me acompanham mais de perto, que no mesmo final de semana em que eu estou num lugar dando curso, naquele mesmo final de semana eu já editei um vídeo, já coloquei na minha página de vídeos. Por quê? Porque eu quero compartilhar aquele momento com as pessoas. Porque eu acho que nós vivemos numa época onde isso é necessário. Eu tive esse insight há muito tempo. Eu fiquei muito feliz de constatar que recentemente o Robert Dilts vem recomendando a mesma coisa, né? Ou seja, que todo mundo da PNL vá para as redes sociais e faça vídeos e postem e filmem coisas e compartilhem no mundo virtual, algo assim, né, que ele vem recomendando recentemente. E eu venho fazendo isso já há muito tempo, porque eu compreendo, a gente está vivendo num momento em que nós precisamos espalhar para o campo todas essas coisas. Nós precisamos compartilhar todas essas coisas. Não só compartilhar técnicas, mas compartilhar o significado disso. É por isso que eu estou fazendo esse, que eu espero que seja, imagino, o primeiro de vários vídeos mais soltos, onde a gente vai bater esse papo gostoso sobre fazer PNL, fazer coaching, fazer hipnose, e que na verdade nada disso existe em si, na verdade são só nomes. Na verdade isso significa fazer um acesso àquilo que existe dentro de você e criar condições para que esse seu muito melhor agora possa fluir e fazer uma diferença no mundo, né? Para que você possa vencer, para que vitória seja realmente parte da sua vida, não só em termos de dinheiro, papel, moeda, mas que o dinheiro, inclusive, seja consequência de um propósito muito maior, ou esteja congruente e consistente com um propósito maior de vida, com alguma coisa maior que você deseja viver. Eu amo o que eu faço, eu amo a qualidade de vida que eu tenho, eu amo a oportunidade que eu tenho todos os dias de reinventar a minha vida. Tem muitos dias na minha vida, que é a maioria dos dias, onde eu me sinto muito bem, onde eu me sinto com recursos, com poder e eu me sinto forte. E há muitos outros dias também, que não é a maioria, mas há outros dias onde eu não sinto tanto isso. E há alguns poucos dias onde eu experimento desafios e uma série de outras coisas. Mas hoje existe dentro de mim, por conta da prática, dessa coisa de andar, praticar, que isso é igual uma fisioterapia. Quanto mais você pratica, mais você tem isso na sua vida. Hoje existe uma confiança absoluta dentro de mim que hoje ou amanhã, agora ou depois, nessa semana ou na próxima semana, alguma coisa vai acontecer. Não por milagre ou por sorte, mas porque eu estou fazendo por onde. Tal e qual, você vai fazer uma fisioterapia, seu braço está machucado, e aí você vai fazer a fisioterapia. Parece que não está tendo muito resultado, mas você vai. Uma hora, quando você se dá conta, seu braço está mexendo, ou você está andando de bicicleta, cai, anda, cai, anda, cai, anda, cai. Um dia você anda. Por quê? Porque na verdade, desde o primeiro tombo, você vem aprendendo, vem equilibrando, vem criando todo um sistema de navegação, de equilíbrio. E a mesma coisa pode ser verdadeira para as coisas que acontecem com você. Mas é importante que você tenha um compromisso de querer viver melhor. Infelizmente eu vejo que muitas pessoas elas se deixam hipnotizar pelo que é ruim, pela dor, pelo que está errado, e deixam de perceber. Isso é uma oportunidade para quê? Se você está doente, isso é uma oportunidade para quê? Se você está desempregado, isso é uma oportunidade para quê? Eu me lembro que eu trabalhei numa grande empresa conhecida no Brasil, e quando eu saí dessa empresa, meio que porque eu queria, que bateu com o que eles queriam também na época, eu me perguntei se é uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje aqui, que é ter a vida que eu quero, trabalhar do jeito que eu quero, ministrar os cursos que eu quero. Então, graças a Deus, eu saí dessa grande empresa onde muitas pessoas se questionaram: poxa, mas você tinha um bom salário. Hoje eu ganho muito mais do que aquilo. Hoje eu tenho muito mais estabilidade, mais conforto, mais tranquilidade, mais tempo, embora eu trabalhe bastante. Por quê? Porque eu escolhi ter aquilo como uma oportunidade para fazer um trabalho com qualidade. Eu fico me perguntando, no seu caso,
Tudo isso que você vem experimentando na sua vida é uma oportunidade para quê? Né? Tudo que você vem vivendo, sentindo, seja bom, seja desafiador, seja ruim, é uma oportunidade para quê? Que pequenos passos você pode dar depois que você acolher? Para dar passos, você primeiro tem que acolher. Para o GPS do meu telefone funcionar, eu preciso dizer onde eu estou especificamente e onde eu quero chegar. Nem que seja na próxima cidade, não preciso colocar o destino final, mas eu tenho que colocar um próximo destino, onde eu desejo chegar. Eu fico me perguntando se primeiro você pode acolher onde você está e ser brutalmente honesto com você a respeito do que você está sentindo, vivendo, experimentando, do que se passa dentro de você. E em seguida se perguntar, ok, agora que eu sei tudo isso, isso é uma oportunidade para quê? Né? Ficam algumas reflexões aí muito importantes e nós vamos voltar aqui com mais bate-papo em algum momento, eu não sei quando, não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser no próximo mês, semana, ano, década, mas a gente vai voltar e a gente vai conversar mais. Acho que vai ser bem breve a respeito de desenvolvimento pessoal, de escolhas, de reflexões, de crescimento, porque isso é muito mais importante do que aprender técnica de coaching, de PNL, de hipnose. Técnicas são muito importantes, mas com essas reflexões, esses insights, esses entendimentos, você cria técnicas, você cria caminhos, você cria soluções, você cria oportunidades. Eu conheço um monte de pessoas que decoram um monte de coisas, e qualquer coisa que sai um pouquinho diferente no roteiro nessas áreas de conhecimento, elas simplesmente não sabem o que fazer. Né? Por quê? Porque elas entraram numa ilusão de que fazer essas coisas tem que seguir um roteiro muito específico, procedimentos muito específicos. E não é assim. Né? É também assim, mas é muito mais do que isso. Na verdade, esses estudos e todas essas coisas são uma oportunidade para que nós possamos mergulhar dentro de nós mesmos e criar uma vida de melhor qualidade. E eu me pergunto, o que você pode fazer pela melhoria da sua qualidade de vida de hoje a uma semana, de hoje a 15 dias, de hoje a um mês? O que você pode praticar na sua rotina, na sua vida, nos seus hábitos, todos os dias, para se aproximar um pouquinho mais de todas essas coisas? Como isso pode ser divertido, prazeroso, positivo? Como contornar desafios pode ser interessante, curioso, para que você se motive a fazer cada vez mais? E finalmente, qual é a emoção positiva de experimentar isso? E quem melhor você vai se percebendo na medida em que você tenta em vão resistir a avançar por esse caminho? E mais, qual a importância que isso tem? O que você acredita sobre isso? E quem muito melhor você se torna a partir de agora, na medida em que você escolhe aprender com todas essas coisas e se desenvolver, ouvir e sentir nesse processo como um todo. Você não vê o que eu não quero dizer? Ok. Sucesso e boa sorte. Desafios fazem parte da vida. Viver significa que você vai enfrentar desafios e você vai lidar com desafios. Até as pessoas que já morreram têm problemas às vezes, quando os cemitérios são saqueados ou passam por enchentes ou uma série de outras coisas assim. Então, a questão não é se você vai ter problemas ou desafios, quais problemas e desafios você vai enfrentar. E quais são as suas escolhas diante desses desafios. Na hora que você encontrar desafios, o que você vai fazer? Né? Você vai sofrer, maldizer a vida e pensar em tudo aquilo que está errado e como você, tadinho de você, sofre tanto com todas essas coisas. Ou acolher aquilo que você está sentindo, porque o que você sente também é uma coisa importante. E ao mesmo tempo se perguntar, isso é uma oportunidade para quê? Isso é uma oportunidade para quê? É isso que eu fico me perguntando. Não se trata, como diz uma conhecida minha, de fazer o jogo do contente ou pensar no mundo cor-de-rosa, porque senão nós estaríamos pregando que você negue os seus problemas e não pense nem acolha nada. Por que você vai acolher se tudo é maravilhoso? Você não precisa acolher nada. Mas, ao contrário disso,
A questão não é se você tem ou não problemas, é o que você vai fazer com eles. Um monte de coisa velha pode ser lixo, ou pode ser uma oportunidade para você reciclar alguma coisa, ou fazer a vida de alguém que não pode ter nenhum lixo feliz. Eu me lembro que uma vez eu fui a Belo Horizonte, eu fui num bar onde tudo no bar era reciclado, os bancos eram feitos de garrafas PET e tudo que havia no bar era feito com material reciclável e melhor e muito mais interessante do que muita coisa convencional. Então eu fico me perguntando, o que você precisa reciclar dentro de você, que pode fazer uma diferença significativa, que pode fazer uma grande diferença sobre a pessoa melhor que você tenta em vão resistir, se tornar.